Meus irmãos, basta uma criança. A maioria das crianças aprende a ler muito facilmente. Muito facilmente uma criança aprende a ler. A criança vai para a escola, ali no primeiro ano ela já sabe ler e escrever. Uma criança digitando ali no celular, meus irmãos, seja no YouTube ou ali na internet, pornografia, sexo, vai aparecer na frente dela. Se ela colocar lá no YouTube Satanás, diabo, capeta, macumba, bruxaria, vai aparecer um monte de coisa lá para ela. Tem noção do que é o celular na mão da criança? Preste atenção, meus irmãos. Cuidado, cuidado, cuidado. As coisas são sérias. Não muito longe daqui, lá em Eunápolis, é porque a gente não vê notícia. A gente vê tudo no celular, menos notícia. Eu vejo muita notícia. Lá em Eunápolis, a terra que eu nasci, uma criança deu uma facada no pai. Criança não, já é uma mancha de 13 anos, celular de novo. Tirou o celular. Meteu a faca, o padrasto na verdade, não era nem o pai. Pegou uma faquinha de serra, tirar a manteiga, passar a manteiga em pão, na costela do pai, do padrasto. Celular. Então abre o olho, porque já basta tanta coisa, maconha, crack, cada vez mais cedo as crianças usando isso. Se a criança está viciada no celular. Você viu aqueles dois jogos, passou bem tempo atrás, uns 4 anos atrás, dois jogos assistindo no celular, aquele jogo de desenho do mato, chegou no colégio, os dois jogos, começou a matar gente dentro do colégio, cortou pessoas com uma machadinha, e com uma faca, ou sei lá, uma arma lá, usou a polícia matar, chegou e matou todos os dois. Viciou no celular e levou para a escola. Chegou ele na escola assim, na hora do recreio, só que estava começando a aula, ele chegou e começou a meter uma machadinha na pessoa da minha, estudando, cortou, pegou a faca, foi lá e furou a menina, pegou outro negócio lá e como estava matando todo mundo. A polícia chegou e matou todo mundo. Semana passada, aqui na Bahia, eu tenho certeza que vocês viram, não tem condições, passou na televisão. Um de 14 anos pegou uma borboleta, colocou dentro da água, amassou essa borboleta, pegou uma seringa, sugou aquele suco da borboleta e injetou na veia. Aí sabe o que foi isso? Desafio na internet. Ele faz parte de um grupo de desafios. Eu desafio você a fazer isso. Eu desafio você a fazer aquilo. O desafio que passado por ele foi isso. Então, gente, tira celular da mão da criança em nome de Jesus. Lá em casa, meus irmãos, é supervisionado. Lucas não tem, graças a Deus, Levi autista não quer saber de celular. Lucas é supervisionado. Eu falo com o Lucas, você só vai ter celular com 14 anos e olhe lá. E olhe lá. Então lá a gente está moderando, a gente está limitando, porque eu estou vendo, eu acompanho as notícias, eu estou vendo o estrago que isso causa. Sem contar o problema de vista. Tem criança, de vez em quando eu paro para ver no celular, se mexendo no celular, ela está aqui assim, ó. Celular a um palmo da cara. A visão tem no Beleléu. Então, vamos cuidar dos nossos filhos, porque quando a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, é porque pertence de fato ao Senhor. Como é que nós estamos cuidando daquilo que pertence a Deus? A gente tem que criar para Deus e não criar para o diabo. Criar para Deus. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos ouvir a voz do Senhor. Não que Deus já não estivesse falando, né? Mas vamos à Bíblia, vamos à palavra. Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, em Tua presença, Deus, eu me coloco para clamar e suplicar pelo Teu favor, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, ó Deus, sobre a minha vida. Diante de mim, Senhor Deus, está o Teu povo. Diante de mim, Senhor Deus, estão homens, mulheres, carentes da Tua compaixão e da Tua misericórdia. Eu peço a Tua ajuda, Senhor. Ajuda-me, ó Deus, a proclamar a Tua palavra. Ajuda-me, Deus, a proclamar aquilo que está no Teu coração e não no meu coração, pois o meu coração necessita ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus, fala conosco e usa-me, Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
E o versículo é o versículo 17, um versículo com apenas 3 palavras. Um dos versículos mais curtos da Bíblia, traz um comando, traz uma orientação muito importante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E assim diz a palavra: orem, orem sem cessar. Orem sem cessar. Amém? Eu acho que nem deu tempo para nos encontrar, tamanha a rapidez que eu li, e tamanho é a brevidade desse versículo. Orem sem cessar. Meus irmãos, esse é o comando de Deus para todo crente. Essa é a orientação de Deus para todo aquele que entrega a vida a Jesus Cristo. Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo e achou que bastava vir na igreja, você está errado. Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo e acha que a igreja é como se fosse um lugar que você vem bater o seu ponto, bati o ponto, viu Deus, não estou devendo mais nada essa semana não. Você está enganado. Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo e acha que basta cantar, que basta pregar como eu estou pregando, se você acha que entregou a sua vida para Cristo apenas para isso, você está enganado. A nossa vida com Deus, a nossa vida caminhando na salvação, a nossa vida seguindo Jesus Cristo, meus irmãos, deve ser, sem nenhuma sombra de dúvida, uma vida de oração. Como cristãos, meus irmãos, nós podemos maneirar em muitas coisas. Por exemplo, nós temos 3 cultos no decorrer da semana aqui na igreja. Você pode muito bem, eu não aconselho fazer isso, porque quanto mais congregar melhor, mas você pode fazer muito bem. Eu vou no culto de terça, eu vou no culto de domingo, mas no de sexta eu não vou não, vou ficar em casa. Amém, Deus te abençoe. Eu não vou no culto de terça não, eu vou no culto de sexta e no culto de domingo. Muitas e muitas coisas no que diz respeito à nossa vida cristã, nós podemos ali, sabe, fazer um balanceamento. Mas a respeito da oração, meus irmãos, não existe balanceamento, não existe meio termo, não existe negociar com Deus. Crente tem que orar, crente tem que clamar, crente tem que ter vida de oração e não momentos de oração, não hora de oração, não dia de oração. Crente tem que ter vida de oração, porque é o que a Bíblia ensina: orar sem cessar. A palavra cessar significa parar, ou seja, orai sem parar, orai sem desistir, orai constantemente. E eu digo isso, meus irmãos, para reforçar. A palavra de hoje é para reforçar, é para trazer aos corações de vocês um ânimo, uma motivação, porque no decorrer dessa semana estaremos em oração aqui na igreja. De amanhã, segunda, até o próximo sábado, a partir das 7 da noite, como assim Deus determinou, a cada 4 meses, assim nós iremos nos trancar dentro dessa igreja em oração. Aleluia. E o trancar, de fato, é literal, porque vai começar às 7, mas o irmão Carlinhos, que é o porteiro da igreja, após 30 minutos, vai começar às 7, irmão Carlinhos, mas 7h30, o senhor pode baixar a porta até metade. Para quem entrou, já está dentro, não mais sair. E quem está do lado de fora, se porventura o senhor escutar, o senhor levanta a porta para ele entrar. Mas teremos 30 minutos antes da porta baixar, e o propósito é, meus irmãos, orar e orar e orar. Pastor, misericórdia. Também tem gente que até usa a palavra misericórdia para isso que eu vou dizer aqui agora. Pastor, misericórdia, para que tanta oração? De segunda a sábado, pastor, para que tanta oração, pastor? Deus não se agrada disso não. Deus não precisa de tanta oração não, pastor. É claro que não precisa, mas você precisa. Eu preciso. Nós necessitamos, meus irmãos. Nós carecemos orar. A nossa maior necessidade é a oração. Então sim, de segunda a sábado, a partir das 7 da noite, estaremos aqui nesse propósito. Pastor, não é campanha? Não, não é campanha, é oração. Pastor, qual é o tema? Qual é a bênção a ser alcançada? Não tem tema, não tem uma bênção específica. O propósito é orar, é orar, é orar e é orar.
Meus irmãos, de vez em quando eu paro para pensar. Algumas coisas me constrangem, algumas comparações que eu faço. Eu conheço uma mulher lá em Eunápolis, eu estava até comentando hoje com a irmã Maria, lá na casa dela, eu conheço uma mulher em Eunápolis, que a primeira coisa que ela deve comprar com o salário dela, o salário que ela na conta, antes dela sacar ou antes dela usar o cartão de débito, ela tem que ir a uma loja de bebidas e comprar 1 litro de vodka da mais cara e levar esse litro de vodka dentro do terreiro de candomblé que ela frequenta para colocar ali aos pés da imagem da entidade que se diz guia dela, um tal de Martim Pescador. Só depois disso que ela pode usar o salário dela para qualquer outra coisa. Mas mês após mês ela obedece, mês após mês ela faz, mês após mês o salário que ela na conta, o primeiro gasto dela é 1 litro de vodka para esse demônio. Conheço um homem lá em Eunápolis que todos os meses ele separa 2 dias do mês para ir em outra cidade para cumprir a obrigação dele. Ele chama de obrigação. E qual obrigação é essa? É ir ao terreiro de candomblé a qual ele faz parte. Então ele entra dentro de um ônibus cedo da manhã e só volta para a casa dele, para a família dele no dia seguinte, já à noite. E volta com um monte de obrigação para fazer. Volta defumando a casa com fumaça, volta acendendo vela em cada canto da casa, volta com as suas obrigações. Esse homem até hoje, ele não passa por debaixo de nenhuma cerca, de nenhum varal, porque a entidade que acompanha ele o proibiu de passar por debaixo de cerca ou por debaixo de um varal de roupa. Então no quintal da casa dele, a cerca sempre tem um espaçozinho assim para ele passar, e o varal também. Ele nunca une o varal de uma ponta a outra do quintal, sempre tem um bequinho para ele passar. Conheci uma mulher também em Nápoles que, por conta dessas obrigações que as entidades passam, não comia cortado de abóbora. Ela era proibida de comer cortado de abóbora. Mas essas 3 pessoas, meus irmãos, obedeciam. Essas 3 pessoas fiéis. Essas pessoas são tementes a essas entidades, de tal maneira que eles obedecem sem pestanejar, sem questionar. Conheci também um jovem, há 15 anos atrás, há 16 anos atrás, eu conheci um jovem, que todas as vezes que necessário era ele sair de casa, ele tinha que pegar um punhal, ele tinha um punhal lá na casa dele, ele tinha que pegar um punhal e fazer um giro dessa maneira assim, ó, como se ele estivesse fazendo um círculo ao redor dele. E nesse meio tempo, ele abria a boca para invocar 4 demônios para ficar ao redor dele. Ele só podia sair de casa, seja para o que for, mercado, jogar futebol, trabalhar, qualquer coisinha. Se ele fosse colocar o pé para fora da casa, ele tinha que fazer isso e invocar 4 demônios, que na época ele acreditava que não era demônio, era para proteger. E de fato, aquelas criaturas muitas vezes se manifestou ali ao redor dele. E esse último aqui que eu falei, eu falo com muita liberdade, com muita confiança, porque eu estou falando de mim mesmo. Eu era esse jovem. Eu era esse jovem que há 16 anos atrás, por seguir Satanás, por cultuar Satanás, por ter inúmeros livros, por ter inúmeros materiais de satanismo, de bruxaria, era a minha prática de fé, era o meu costume de fé, era a minha crença religiosa, e eu só podia sair de casa se eu fizesse isso. Eu só podia sair de casa fazendo esse círculo ao meu redor e invocando demônios. E eu fazia, por quê? Porque eu acreditava, porque eu era temente, porque eu era fiel àquele engano. Agora, por que será que nós cristãos, por que será que nós que acreditamos em Jesus, por que será que nós entregamos a nossa vida para Deus, a ordenança de Deus é simples, não é pesado, é apenas orar, porque nós somos tão infiéis, sendo que as pessoas que não servem ao nosso Deus são tão fiéis aos enganos, são tão fiéis àquilo que elas acreditam que são bom, mas não são. E nós, o povo de Deus, a gente quer ser crente de qualquer maneira, a gente quer crente de qualquer jeito, a gente quer ser crente sem orar, a gente quer ser conhecido como crente simplesmente porque faz parte de uma igreja ou porque carrega uma Bíblia. Gente, crente ora, a marca registrada do crente é oração.
Sabe o que impede um crente de mudar de vida? Eu não estou falando financeiramente, não. Eu não estou falando de bens materiais, não. Eu estou falando, de caráter. Eu estou falando de comportamento. Eu estou falando de ser humano. Eu estou falando de esposo, de esposa, de pai, de filho. Enfim, eu estou falando de pessoa. O que impede uma pessoa de ser mudada, de ser transformada, de ser restaurada, de verdadeiramente se converter, é uma vida sem oração. Crente que não ora fica a mesma coisa que era quando era no mundo. Só disfarça. Só disfarça. Crente que não ora é a mesma porcaria que era antes de passar a congregar na igreja. Só disfarça muito bem. É muito fácil, meus irmãos, conhecer um crente que não ora pelas atitudes, pelo que as pessoas falam desta pessoa, deste homem ou dessa mulher. É impossível uma pessoa orar, é impossível uma pessoa ter uma vida de oração e continuar a mesma coisa, não tem como. Porque quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos de Jesus, e todo mundo, leia a Bíblia, os 4 evangelhos, todo mundo que se aproximou de Jesus mudou de vida. Todo mundo que se aproximou de Jesus foi transformado, foi mudado. É porque a gente fica somente nas curas, é porque a gente fica somente nos demônios sendo expulsos, é porque a gente foca somente em Jesus andando sobre as águas. Mas a vida de Jesus, meus irmãos, tocou no caráter de homens e mulheres, e eles foram transformados. Maria Madalena era prostituta, deixou de ser prostituta. A mulher samaritana vivia com um e com o outro, ela mesma abriu boca para dizer. Ela mesma confessou. Ela mesma reconheceu diante da multidão: veja, eu conheci um homem que falou tudo que eu tenho feito de errado. Quando ela teve o encontro com Jesus, ela não mais tentou disfarçar, mas diante da multidão ela disse: aquele homem é profeta, porque ele disse para mim os meus erros. E aquela mulher vivia em um relacionamento, não dava certo, ia para outro, ia para outro, ia para outro, de modo que o atual marido dela naquela ocasião não era o marido dela. Muito provavelmente ela estava tendo um caso com um homem casado. E Jesus Cristo disse: bem você disse, porque este homem que você está agora não é seu marido. Mas aquela mulher teve a vida transformada. Quem se aproxima de Jesus, meus irmãos, tem a vida transformada. E hoje não tem outro meio, não tem outro caminho. A oração é o que nos aproxima de Jesus. Então, sem oração, meus irmãos, um crente não se converte verdadeiramente. E a pior coisa, meus irmãos, é um crente não convertido. É até esquisito o que eu estou dizendo aqui, um crente não convertido. Porque a partir do momento que a gente fala crente, né, a gente entende que a pessoa se converteu. Mas um crente não convertido é terrível. Tem aparência de crente, tem Bíblia de crente, tem sapato de crente. As mulheres têm um penteado de cabelo de crente, mas não se converteu. Não se converteu. Meus irmãos, não se esqueçam: apartai-vos de mim, porque eu nunca conheci vocês. Vocês acham que Jesus vai dizer isso para traficantes? Você acha que é o Fernandinho Beiramar que vai ouvir isso? Não é não. Vocês acham que é as prostitutas, os assaltantes, os criminosos que irão ouvir: afastem-se de mim, porque eu nunca conheci vocês? Não. Seremos nós. Seremos nós que iremos ouvir Jesus abrir a boca e dizer: eu nunca conheci vocês. Como assim, Jesus? Como assim, Jesus? Eu estava na igreja, Jesus. Eu cantei na igreja, Jesus. Eu preguei na igreja, Jesus. Mas sem oração, só cantou e só pregou. Acredite, meus irmãos, tem pregadores que não oram. Tem pregadores que saem de casa para pregar e não oram. Não tem como eu impor e eu determinar isso aqui na igreja, mas entenda, nós estamos em uma igreja cuja primeira parte do culto são oportunidades. Quem dirige o culto, está aqui dirigindo o culto,
E a qualquer momento pode dirigir a oportunidade para você. Então, ciente disso, o dia de domingo começou, se consagre, meus irmãos. Separe um momento do domingo para orar, para pedir perdão a Deus. Em todas as igrejas, geralmente o local do culto é elevado, tem uma plataforma. Aqui não, aqui é um tapete, é no nível de vocês, não tem nada alto aqui. Mas o fato de ser só um tapete continua sendo a frente da igreja. Continua sendo daqui que Deus derrama unção para pregar. Então, sim, está acontecendo guerras, meus irmãos, em muitos lugares do mundo. Favelas são perigosas, Rocinha, lá no Rio de Janeiro, São Paulo também tem muitas favelas, até mesmo em Eunápolis tem regiões ali tenebrosas por conta do crime. Mas acredite, meus irmãos, o lugar mais perigoso do mundo está aqui, ó, é o púlpito. O lugar mais perigoso do mundo é o púlpito, a igreja. Se uma pessoa vir para cá aparentemente bem vestida, mas espiritualmente aos frangalhos, acredite, Satanás está enxergando essa pessoa. Satanás está olhando para essa pessoa. Satanás está afiando o facão para dar uma panada de facão nas costas dessa pessoa. Por quê? Porque o púlpito é um lugar perigoso. O púlpito é um lugar perigoso. Então o mínimo que nós devemos fazer, hoje é domingo, hoje eu vou para a igreja, tem oportunidades. A irmã que dirige o culto pode me dirigir a oportunidade. Ó, eu vou separar um momento aqui do meu domingo para me consagrar ao Senhor, para pedir perdão a Deus, para dizer: Espírito Santo, sonda o meu coração, onde eu estou errando. É necessário, meus irmãos, ter esse zelo. É necessário. Sem oração, sem uma vida de oração, esse temor não vem aos nossos corações, não. Sem orar, esse quebrantamento não vem aos nossos corações. Sem buscar a presença de Deus através da oração, o crente passa a vida inteira com o coração de pedra, passa a vida inteira com o coração de ferro. Muito facilmente, meus irmãos, eu faço esse julgamento. Ah, pastor, a Bíblia fala que nós não podemos julgar. Meus irmãos, o julgamento que nós não podemos fazer é um julgamento que condena. Se a pessoa está no erro, se a pessoa está no engano, à luz da palavra de Deus, eu posso sim fazer um julgamento. Mas, há 2 anos atrás, se eu não me engano, aquela cantora Sara Mariano desapareceu, o marido ficou desesperado, gravando um vídeo: cadê minha mulher, cadê minha mulher, cadê minha mulher? Quando finalmente a polícia fechou o cerco, o cara confessa que assassinou a própria esposa. E o miserável cantava e pregava. O miserável com a agenda aberta. Pode ter certeza, esse infeliz não orava, esse infeliz não tinha vida de oração, mas tinha um talento. Cantava bem, pregava bem. O comparsa dele, um tal de Bispo Zadok, miserável, foi o que incendiou o corpo da mulher. O crime aconteceu por volta de umas 11h30. Horas antes, esse miserável estava em um evento, estava cantando, esse Bispo Zadok. Foi preso dentro da igreja. O culto estava quase começando, a polícia entra dentro da igreja para dar voz de prisão, porque o esposo da falecida dedurou, confessou, denunciou ele e mais os comparsas. Mas vai lá no YouTube e coloca Bispo Zadok. Meu Deus do céu, que voz, que letra, que canções. E a igreja toda rodopiando, pulando, que ele cantava corinho de fogo. Ele cantava corinho de fogo. E esse Bispo Zadok cantava e cantava e cantava, a igreja incendiava. A mulherada rodopiava, os homens começavam a pular. Gente, olha só o estrago que um homem que não ora pode causar em igreja, que não tem discernimento de espírito. Não somente ele, como o esposo dessa mulher que foi morta. Pode ter certeza, não orava, porque quem ora é transformado, quem ora é restaurado, quem ora é educado,
é gentil, é sereno. Quem ora tem o fruto do Espírito Santo. E é por isso, meus irmãos, que a partir de amanhã, de segunda até sábado, eu estarei aqui. Eu não sei vocês, mas eu estarei aqui. Porque eu preciso, eu necessito, eu careço. Necessito e careço, meus irmãos, orar. O meu fardo, meus irmãos, é pesado. O fardo de Jesus é leve, mas o meu fardo é pesado. Pode ter certeza disso. Eu acho que vocês não suportariam uma semana no meu lugar. E olha que eu não sou aqui de me abrir, eu não sou aqui, sabe, de escancarar as lutas que eu enfrento por dentro e por fora. Então eu tenho que orar, eu tenho que buscar Deus. Não é profissão ser pastor, mas entenda, de todos os afazeres, de todos, meus irmãos, os afazeres, o único que é totalmente dependente da graça de Deus é o ser pastor. É o ser pastor. Um homem ou uma mulher que exerce uma profissão qualquer, ela tem que se atualizar, tem que fazer curso, tem que estar ali sempre melhorando ali no seu emprego e para crescer na profissão por meio de cursos, por meio disso e daquilo. Mas o ser pastor é somente orar, orar e orar e orar. Não tem outra escola. A teologia acrescenta, cursos e mais cursos teológicos acrescentam, enriquecem o conhecimento, mas o que sustenta um pastor de pé é a oração. Mas isso vale para vocês também. Isso vale para vocês. E acredite, meus irmãos, não pense que Deus não permite que Satanás não toque vocês, porque sim, falo isso sem estar contrariando a palavra de Deus. De tempo em tempo, não vou questionar Deus, não vou reclamar com Deus, não vou murmurar, mas acredite, de tempo em tempo, Deus dá permissão para Satanás nos peneirar como trigo. Satanás pediu essa permissão para Deus a respeito do apóstolo Pedro. E Deus permitiu. E Jesus disse: Pedro, Satanás fez isso. Satanás pediu permissão para te peneirar, mas eu vou orar por você. Jesus não ligou Pedro da peneira. Satanás desafiou Deus, foi um desafio. Deus, Jó só teme ao Senhor. Jó só é um homem de oração porque o Senhor o abençoa. O Senhor o protege como um muro por todos os lados. Tira isso dele para você ver. Tá bom, permito, vai lá. Toque nele, mas só não tire a vida dele. No Antigo Testamento Deus permitiu, no Novo Testamento Deus permitiu e ainda hoje Deus permite. Então tenha vida de oração. Tenha vida de oração. Se você tiver vida de oração, se você tiver vida com Deus, se você for sincero, sincera, se eu e você nos dedicarmos a uma vida de comunhão com Deus através da oração, quando Deus permitir que Satanás se levante contra nós, essa permissão será acompanhada com força e poder de Deus para que a gente suporte. Mas acredite, meus irmãos, Satanás ele só pede permissão quando um homem ou uma mulher está debaixo da mão poderosa do Senhor. Se um homem ou uma mulher estiver fora da mão poderosa do Senhor, Satanás não pede permissão para ninguém. A sua vida afastada de Deus já dá permissão para Satanás não somente te peneirar, mas para incendiar sua vida, para perturbar sua vida de tudo quanto é maneira. Então é melhor enfrentar Satanás debaixo da mão poderosa do Senhor, orando, clamando, se consagrando, se consertando diante do Senhor, do que ser atacado por Satanás fora da mão poderosa do Senhor. E aí está, meus irmãos, o maior benefício da oração. Após, é claro, a comunhão com Deus. O maior benefício da oração é que a gente está tendo comunhão com Deus. Mas, após isso, é ser fortalecido, é ser totalmente potencializado para que a gente enfrente Satanás, para que a gente guerreie contra Satanás. Há uns 20 anos atrás,
Se Miriam tivesse aqui, ela poderia até me ajudar. Eu gosto de contar assim, os relatos, principalmente quando tem alguém para confirmar. Mas lá perto da casa onde Miriam morava, em Eunápolis, morava uma senhorinha de idade. Eu nunca esqueço dela, porque ela tinha, o nome dela era Maria, mas todo mundo chamava ela de Maroca, Dona Maroca. Uma velhinha. Dentro de casa, se gato fosse gado, aquela mulher estava rica. Aquela mulher tinha uns 8 ou 9 gatos dentro da casa dela. E tinha um chamado Xande, castrado, parecia um boi de tão grande, cabeção desse tamanho. E aquela mulher pediu a minha ajuda. Eu comecei na casa dela com os irmãos, a gente estava orando, intercedendo, cultuando ali dentro da casa dela. E a aflição da Dona Maroca era a filha dela. A filha dela atolada na cachaça, no álcool, na bebedeira, passava dias e semanas como moradora de rua, com um monte de gente ali, perambulando, bebendo. Mas nesse meio tempo a Dona Maroca começou a ir para a igreja, graças a Deus, ia a pé. Ela morava longe, mas assim como o Gilvan, ela ia a pé. Era uma senhorinha, canelinha fina, sabe aquela senhora de canela fina, de tanto andar, passou a vida inteira andando, e quando envelheceu ficou com a canela fina. Nunca esqueço dela, porque penso numa senhorazinha, sabe? Um coração assim, sofrido, mas um coração também que clamava por ajuda. Entrava na igreja, antes mesmo do culto começar, já